Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Olá meninas, tudo bem? Primeiramente, bom dia para todas. Estava com muita saudade de vocês. Bom meninas, vou explicar a vocês o motivo do meu sumiço aqui do canal. Bom meninas, o motivo do meu sumiço aqui do canal foi um motivo muito pessoal que aconteceu, né? Aconteceu com a gente. Eu poderia estar com a minha casa mais ou menos bem iniciada, algumas reformas, tá? Inclusive no meu banheiro, na água, que eu ainda estou sem água. Então esse foi o motivo de eu me desanimar muito de estar gravando os vídeos, porque eu continuo sem água, a minha casinha continua do mesmo jeito, da mesma forma como vocês vão ver em breve nos vídeos. Espero muito que vocês me aceitem de volta aqui no canal, tá? Peço perdão, desculpa a vocês pelo sumiço e não ter falado, né, o porquê, e ter vindo aqui e explicar a vocês o porquê de eu estar sumindo do canal, né? Mas espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, ativa o sininho para toda vez que eu começar a postar vídeo por aqui, vocês serem o primeiro notificados, tá? Comente. Se vocês querem eu de volta aqui, comente, dizendo que tá aceitando a Ruth aqui no canal novamente. Eu vou amar responder todos vocês. O comentário de vocês e a curtição vai ser muito importante para mim continuar aqui no canal, gente. Então, meninas, no mês de maio, ou seja, antes do mês de maio, eu e meu esposo decidimos fazer uma mudança, sabe? Tudo começou, meu esposo ficou desempregado. Então começou a nossa agonia, a nossa preocupação. E ele queria muito ir morar na cidade de São Miguel dos Milagres, mas porém eu não queria por motivo pessoal. Então a gente decidimos ir morar em Catendes, Pernambuco, aonde o pai dele mora, né? O pai dele é separado da mãe dele há muitos anos. Então decidimos ir para lá. Como eu ainda nunca tinha ido para lá, mas ele já tinha ido, visita, né? E era um lugar que na realidade eu nunca queria ir. Mas do nada me deu aquela vontade de querer ir morar lá. E acabei indo, né? Morar lá, naquele lugar. E a gente decidimos ir morar. Meu esposo, como ele estava desempregado, ele queria fazer plantações de alface, coentro, né? Ele queria trabalhar nesse ramo aí. E na realidade ele começou até a trabalhar lá nesse ramo, porque o pai dele tinha muitas terras, né? Que depois a gente acabou descobrindo que as terras não é do pai dele, sim da mulher que o pai dele convive. Mas esse não é o motivo do meu vídeo. O motivo do meu vídeo é a minha ausência aqui do canal. E o que acontece? Ao chegar lá, meu esposo comprou uma máquina cultivadora, dessas que cultiva a terra, mas porém a terra era muito acidentada lá. E não deu para meu esposo usar a máquina que ele tinha comprado. E chegando lá, fomos morar de aluguel, gente. Sim, fomos morar de aluguel. Saímos da nossa casa, fizemos uma loucura, sabe? Sabe uma loucura? Quando a gente não pede uma direção ao Senhor do que fazemos da nossa vida, a gente sofre as consequências, né? E foi o que aconteceu, né? Fomos para lá, nos mudamos.
A mudança foi muito cara. Meu esposo tirou tão pouco dinheiro que o pouco que ele tirou dava pra gente ter rebocado nossa casa toda, gente. Ajeitado nosso banheiro, ter colocado ajeitado a nossa água. Olha, gente, só em pensar me dá uma tristeza muito grande. Mas são coisas que é consequência dos nossos erros. Consequência por a gente não pensar direitinho o que vamos fazer, né? Não pedir uma direção a Deus. E assim a gente foi. Eu consegui até gravar alguns vídeos da mudança, mas aí o meu outro celular quebrou e os vídeos que eu tinha perderam todos. Todos os vídeos que de lá, né, das plantações de coentro, alface, do lugar onde a gente tava, sabe? Era um lugar muito difícil. Era não, é um lugar difícil, né? A moto do meu esposo acabou quebrando lá também. Então foram os momentos não tão bons não lá, sabe, que a gente passou, que a gente enfrentou. E a gente foi morar de aluguel lá, né? Arrumamos uma casa bem baratinha, o valor de R$ 200 ficou a casa, né? E a dona da casa é uma pessoa muito legal, gostei muito dela, né? É uma pessoa 10, sabe? E ali a gente ficamos morando, então eu fiquei muito alegre, porque onde eu fui morar, gente, era um lugar que tinha água, bastante água, sabe? E era perto de caixas, sabe? Era bem perto da caixa mesmo, de águas. E era tanta caixa que se uma caixa daquela estourasse, a primeira casa que era minha. Desculpa, gente. Então, gente, acabei tossindo. Então, aí fiquei muito feliz, mas aí começou um desânimo, tipo, como se fosse uma depressão, se apoderou, tentando se apoderar de mim. E me deu muito desânimo. Eu tinha muitos conteúdos lá para mostrar o lugar, sabe, a feira. Ah, gente, foi muito processo que passamos lá, sabe? Foi pouco tempo também que a gente ficou lá. A gente ficamos lá na faixa de 2 a 3 meses e voltamos para nossa humilde casa, da qual a gente nunca deveria ter saído. Eu deixei minha mãe aqui com a minha irmã e meu irmão e fui embora para lá junto com o meu esposo, tá? Confesso a vocês que não foi nada fácil. Mas, bom, a gente foi para lá. Chegando lá, fomos morar de aluguel, como eu já falei. Nada de emprego pro meu esposo. Meu esposo continuando lá na roça, ajudando o pai dele. Meu esposo gastou na faixa, minha gente, de 6 mil, quase. Porque foi o único dinheirinho que ele tirou, né, dos tempos trabalhados lá, onde ele trabalhava na Pacom. E o meu esposo investiu em sementes, investiu em canteiro, pagou pessoas para arrancar bambus, né? Aluguel de casa, a gente adiantou logo 2 meses de aluguel. Gente, e as coisas foi só apertando, apertando. E o meu esposo trabalhou, ele ficou a ponto de definhar de tanto trabalhar naquele lugar. E o que acontece? A gente foi vendo as coisas apertando, né? Faltava 3 meses para o seguro acabar, né? Que ele ficou no seguro, 5 meses no seguro. Graças a meu bom Deus que esse seguro foi o que nos ajudou a voltar, né? E chegando lá, a gente resolvemos. Aí ele chegou uma manhã, né? Que ele saía todas as 5 horas da manhã para ir lá para o sítio do pai dele, né? Lá para a roça para ajudar a fazer as plantações. Que ele plantou milho, ele plantou feijão, macaxeira. Gente, olha, ele fez muita coisa lá para deixar tudo para lá. Acabou ficando tudo para lá, gente. O que acontece? Aí ele chegou uma manhã muito angustiado, muito triste, e foi muita luta lá, muita luta, sabe? Ao mesmo tempo, era um lugar bonzinho, onde a gente tava morando, mas ao mesmo tempo foi muita luta. Essa é a verdade. Me deixou muito desanimada. Ele também, meu esposo não tinha mais alegria no rosto dele, no semblante dele. Eu olhava para ele, eu via um homem cansado, sabe? E eu comecei a me desanimar também. E perdi a vontade e o foco. Eu já saí daqui
sem foco mais de gravar, porque eu já estava desanimada com a mesma situação. Mas aí eu tive uma ideia da gente vender amendoim na feira. Aí ele fez amendoim, eu disse, vamos vender amendoim, coisas que não se perca logo, né? Aí meu esposo imediatamente foi lá, viajou para os lugares lá, né? Para Caruaru. A gente tava em Pernambuco, Catendes, né? Próximo de Caruaru também. Aí a gente foi para lá, ele comprou os, né? Fiz com chocolate. Gente, eu inventei, sabe? Sabe que é inventar as coisas assim? E ele comprou mais algumas coisas, amendoim cru, a gente colocou para vender, amendoim torrado na casca. E fomos para a feira, né? Só que lá na feira, para você colocar alguma coisa, você tem que pagar o chão e a banca. E assim foi feito, né? A gente procurou os responsáveis de lá da feira e a gente apurava até um dinheirinho até bonzinho, que dava pra gente ir sobrevivendo, pagar o aluguel. Mas a gente tinha que pagar o chão e tinha que pagar as bancas, né? Que era 2 bancas. Porque em meio a tudo isso, gente, Deus me deu uma luz para eu começar a fazer crochê, fazer tapete de crochê. E eu tinha mais ou menos assim uma base, porque há muitos anos atrás eu fiz 2 saias para minhas meninas. Então eu sabia alguns pontos e colocar bico em pano de prato. E assim começou a nossa saga lá naquele lugar. E eu comecei os biquinhos de crochê. Aí comecei a fazer os tapetes e levamos para a feira. E lá as pessoas olhavam, compravam, se agradavam, elogiavam. E vendia, pouco, mas eu vendia. Então foi aí onde tudo começou a minha nova profissão. Não era mais miçanga, e sim trabalhar com crochê. Que depois, né, se vocês me quiserem aqui de volta, eu vou mostrar a vocês o meu cantinho de crochê, a qual o Senhor nos abençoou. Eu comecei com 2 barbantes e hoje, graças a Deus, o Senhor me abençoou com mais barbantes, né, para mim começar o meu trabalho. E o que acontece? E lá a gente passamos por uma agonia muito grande, foi o motivo da gente voltar para aqui, para Maceió, sabe? Foi algo que eu creio assim, foi permissão do Senhor, que tudo que aconteceu lá. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for a permissão do Senhor Jesus, né? E eu comecei a sentir o desejo e a vontade de orar, passar uma semana orando. E nas orações eu pedia só livramento, né, para o meu esposo, porque ele saía na chuva. Era chuva, ele ia-se embora para a roça. E era uma caminhada de moto. Minha gente, era muito distante da cidade para o sítio, né? E chegou momentos de muita chuva, a gente cair de moto, e Deus nos dando livramento, sabe? Olha, aconteceu muitas coisas naquele lugar, gente. E chegou um momento que eu fiquei tão desanimada, tão desmotivada, vendo meu esposo naquela luta, naquela correria para, né, conseguir alguma coisa. E eu comecei a orar. E na oração só pedia livramento, livramento ao Senhor. Por isso que eu vim aqui me justificar o porquê do meu sumiço aqui do canal, tá? Do YouTube. Por isso é bom você estar sempre em oração. Por isso é bom você estar buscando ao Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Né? O meu telefone que tinha os vídeos quebrou, não estava funcionando, estava travando muito, então estava muito ruim para gravar. Tô com esse celular aqui que também não tem uma imagem muito boa, mas é esse que eu tenho, é esse que eu vou começar os meus vídeos novamente aqui. Então, eu sumi por muitos motivos, né? A gente poderia ter pegado esse dinheiro, gente, ter ajeitado nossa casa, ter colocado a água, mas o impulso sem uma direção faz você fazer coisas que não é para você fazer, né? Ir para um lugar sem a direção de Deus. E foi o que aconteceu. Pô, o pai dele mora lá, a gente achou por bem
ir para lá, porque o pai dele também já é idoso, né? E ele quis ficar perto do pai dele, que ele passou muitos anos longe do pai, e ele queria estar lá, né, ajudando o pai dele. Mas aí aconteceu tudo isso com a gente, né? Então foi o motivo de eu ter me desanimado muito, porque eu não queria mais gravar com a casa desse jeito, sem ter reboco, sem ter água, continuou tudo do mesmo jeito, tá? A casa. Mas eu louvo a Deus porque eu disse ao Senhor que a melhor coisa é você estar no seu canto. Pode ser o simples que seja, mais simples que seja, é o seu canto, é o seu lugar, é a sua casa, é a sua moradia que o Senhor te deu. Então, honre e valorize o que Deus te deu. Então, eu aprendi a dar mais valor à minha casa, valorizar mais o jeito que ela é, a forma como ela está, valorizei mais. Poderíamos ter ajeitado, poderíamos ter ajeitado, mas é como eu falei, fomos para lá, morar lá, né? A passagem para ir foi 1.000 e pouco de mudança que gastamos. Olha só, gente, que loucura. Para voltar, por misericórdia, a gente ainda conseguiu pagar 900, mas acabou, parece que em 1.000, porque o rapaz ajudou a gente a tirar as coisas, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, por isso é o motivo do meu sumiço. Eu já, antes de me mudar, antes de acontecer tudo isso, eu já estava desanimada mesmo do canal, sabe, de estar gravando, porque era uma correria por conta da água, por conta da casa estar ainda assim, sem a reforma. Mas eu glorifico a Deus hoje, eu glorifico a Deus por ela estar assim, por eu estar aqui na minha casa, por eu deitar, acordar em segurança e saber que eu estou no meu lugar, no meu canto, porque eu conheço cada canto aqui onde eu moro. Conheço as pessoas, são pessoas boas, sabe? Então a gente conhece todo mundo. E você ir para um lugar que você não conhece ninguém. Ele conhecia o pai dele, né? As irmãs, os irmãos. Mas o ambiente onde a gente estava, o local onde a gente estava, a cidade, a gente não conhecia ninguém, né? A não ser alguns irmãos que a gente fez amizade lá na igreja. Mas o local, a gente estava lá desempregado. O seguro ia acabar e eu pedia muito ao Senhor que o Senhor fizesse algum milagre antes do seguro acabar, ou abrisse uma porta de emprego para mim e para ele. Eu saí colocando currículo no supermercado, ele também, né? E as portas fechadas. E, e ao chegar aqui, graças a Deus, meu esposo, eu dizia para ele, filho, antes do seu seguro acabar, quando tiver o último seguro, Deus vai abrir as portas. E graças ao meu bom Deus, graças a Deus, o Senhor abriu as portas para o meu esposo. Meu esposo está trabalhando em uma firma, o Showa. É uma firma bem reconhecida aqui em Alagoas. Ele está trabalhando como carpinteiro, é de marceneiro para carpinteiro, gente. Mas toda a honra, toda a glória seja dada para o Senhor Jesus, né? Então eu estou feliz, porque Deus abriu essa porta de escape para o meu esposo trabalhar. Tudo bem, ele chega muito cansado, mas Deus é aquele que fortalece, né, as nossas vidas. E eu fico em casa, cuidando da casa, fazendo meus crochê. Estou tendo algumas encomendas, graças a Deus. A maioria das minhas clientes são lá de São Miguel dos Milagres, lá onde a minha filha mora. Que a minha filha Lília, a minha filha Leila me ajuda, né? Leva a produção dos tapetes, pano de prato lá, elas vendem para mim, né? E as meninas depositam para mim. Então eu glorifico a Deus porque Deus é fiel em todo tempo e Ele é bom em todo tempo. Então aqui nesse vídeo vocês vão ver sempre alguns conteúdos diferentes. Não vai ser só de arrumação de casa, tá? Vai ser eu sempre fazendo um tapete, mostrando a você o meu trabalho com tapete, arrumação de casa, tá? Quando eu não fizer um vídeo na casa toda, mas alguma parte assim, né, quarto, ou cozinha, ou sala, ou banheiro, eu vou estar sempre mostrando que é a única coisa que tem aqui, né? Então é isso, gente. Então agradeço muito a todos vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, comente, compartilhe, se inscreve aqui no canal, tá? As minhas inscritas, não sei se vocês ainda vão me querer de volta, mas se forem me querer, eu vou agradecer muito a vocês, tá? E se inscreve, compartilha, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo por aqui, vocês serem os primeiros notificados aqui, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá?
Não sou uma pessoa que sei gravar muito bem, mas faço o que eu posso e como eu entendo. E que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Panda, vem cá. Vem cá, amor. Siga. Siga. Gente, esse aqui é o meu panda. Esse aqui é o meu filhotinho panda, que vai fazer 9 meses, gente, ó. Ó. Então vocês vão ver muito ele por aqui. Não tem mais os gatos, mas tem um panda aqui, gente. Ele ganhou ele filhotinho. Né? Meu esposo foi fazer um serviço na casa de uma pessoa e tava lá ele, que a mulher tinha encontrado ele. Ele fugiu, né, do ninho e conseguimos. Aí ela foi e nos deu, nos presenteou, né? Tá precisando de uma tosa, né? Que ele tava cheio de nó, aí a mamãe fez uma bagaceira aqui, tirou os nó dele. Mas ele tá aqui, gente, ele tá aqui com a mamãe. Se vocês soubessem como esse cachorro é pegado a gente. E ele foi com a gente na viagem, gente. Era cada vídeo engraçado dele. Mas infelizmente perdi no celular. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!